Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o consumo de peixes e a má circulação. Vou te falar qual é a relação entre consumir o peixe, principalmente aquela gordura que está naturalmente presente no peixe, como ele afeta nosso sistema cardiovascular, a nossa circulação e fazer aquele alerta que muitas pessoas já sabem hoje em dia sobre a quantidade de mercúrio e os cuidados que a gente tem que ter. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve então. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram e me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos falar mais sobre essa questão, então, do peixe e o papel que ele tem de ajudar na circulação sanguínea, de ajudar a prevenir aquelas pernas pesadas, cansadas, nas varizes mesmo, aquela sensação de perna fria, formigando. Como o peixe, o consumo do peixe no dia a dia pode te ajudar nesse sentido. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre circulação, sobre a saúde do coração. Esse vídeo vai para essa playlist e lá tem muitas outras dicas legais para você também. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição. A gente sabe que muitos peixes que a gente consome no dia a dia podem ser ricos em gordura, mas essa gordura do peixe é uma gordura extremamente saudável. Quando a gente pensa em peixes gordos, normalmente a gente pensa no salmão, a gente pensa na sardinha, a gente pensa no atum, no arenque. Esses peixes são peixes gordos, que a gente chama, mas ao contrário dos alimentos de outros tipos de proteína, como a do boi, por exemplo, ou a proteína das aves, quando a gente pensa em gordura, no caso do peixe é uma gordura benéfica, porque essa gordura é a gordura mais poderosa que existe na natureza, que é a gordura ômega 3, que é uma gordura ultra anti-inflamatória, super diferente das gorduras das aves, dos bois, enfim, né? Que são uma gordura saturada, pró-inflamatória. Então, no caso dos peixes, quanto mais gordura tiver, melhor para a nossa saúde. E muitos estudos já foram feitos e verificaram o papel interessantíssimo que o ômega 3 tem para a saúde cardiovascular. A gente tem o ômega 3, o EPA, o DHA, que podem estar relacionados mais para a parte cardiovascular ou para a parte neurológica. De qualquer forma, o peixe tem essas duas gorduras ômega 3 e muitas vezes pode ajudar bastante nessa saúde cardiovascular e na circulação como um todo. Esse ômega 3 naturalmente presente no peixe gordo de água profunda, que a gente chama ele assim, pode ajudar muito, primeiro já nessa questão da quantidade de colesterol que está circulando no nosso corpo, na produção de colesterol. Ele ajuda a diminuir o colesterol total, ajuda a diminuir o colesterol ruim, pode ajudar a controlar os triglicerídeos e aumentar o colesterol bom, o HDL. Então ele ajuda muito a dar uma equilibrada. Claro que ele não vai fazer um milagre, não adianta você só consumir o peixe ou óleo de peixe, achar que vou ter uma alimentação super desregulada, não vou fazer atividade física, não é por aí, mas em conjunto com bons hábitos alimentares, ele pode ajudar bastante no controle dos níveis de colesterol. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre colesterol, como ajudar a baixar, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O ômega 3 também pode ajudar bastante na função endotelial, ou seja, pode ajudar a melhorar e fortalecer os vasos, os capilares, as artérias, as veias mesmo sanguíneas. Isso ajuda a melhorar a circulação como um todo, com certeza. Ajuda a fazer com que o sangue chegue e volte para o coração com mais facilidade. Ajuda a controlar mais a pressão arterial, que também é um fator de risco, né, quando ela está aumentada, para prejudicar a circulação sanguínea. O peixe também ajuda, nesse caso, né, os peixes gordos, esses peixes ricos em ômega 3, ajuda a diminuir o risco de agregação plaquetária, porque é uma gordura anti-inflamatória. Ela ajuda a fortalecer mais as paredes dos vasos, ajuda a diminuir a quantidade de colesterol, previne a oxidação do colesterol. Então, evita aqueles riscos de trombos, agregação plaquetária, que são grandes fatores de risco para problemas cardiovasculares e circulatórios. Então, quais são esses peixes que a gente deveria priorizar o consumo no dia a dia se a gente está querendo melhorar a saúde cardiovascular? São o que a gente chama de peixes gordos de águas profundas. Salmão, atum, sardinha, arenque, truta, cavala, esses peixes que normalmente estão em águas mais profundas e que por isso precisam ser peixes mais gordinhos, né, para suportar mais a variação de temperatura. Essa gordura no peixe é uma gordura ultra saudável, então são peixes que a gente deveria consumir. Patrícia, mas é um peixe mais magro, um badejo, um bacalhau, um linguado. Não é que ele não seja um peixe de boa qualidade, mas ele é um peixe mais magro, então tem menos ômega 3. Ainda é super saudável, mas o que a gente deveria priorizar mais para melhorar a circulação são esses outros peixes que eu falei para você, os de água profunda. O ideal é que a gente conseguisse consumir pelo menos 2 porções desses peixes gordos de águas profundas por semana.
Então é uma quantidade relativamente possível, principalmente quando a gente pensa que existem também opções muito acessíveis, que são os peixes enlatados. São os peixes, o atum em lata, o salmão em lata, a sardinha em lata, cavala em lata, tem muitos desses peixes já enlatados e que normalmente o custo deles é muito menor do que o peixe fresco ou até mesmo o peixe congelado que a gente consome. Tem muita gente que torce o nariz para peixe enlatado, acha que é um peixe de menor qualidade, mas a gente tem que pensar que, claro, né, a gente tem que consumir o que cabe no nosso bolso. Então, eu vou te dar algumas dicas para você escolher um peixe enlatado de boa qualidade. Um detalhe bem importante quando você for comprar um peixe enlatado é observar em que tipo de produto ele está sendo conservado, porque é uma conserva. Então, normalmente, ele vai estar conservado em algum tipo de gordura ou em algum tipo de líquido. Uma salmoura, por exemplo, que normalmente é o natural, que eles chamam em água e sal. Esses são os mais ideais para você consumir, né? Porque não está mudando a composição de gordura, a proporção de gordura do seu peixe. Então é mais interessante se você puder escolher por um atum em água e sal, uma sardinha em água e sal, fica mais fácil de você não mudar o perfil lipídico, né? Não mudar a quantidade, a proporção de gorduras nesse peixe. Ah, Patrícia, mas eu prefiro o sabor do peixe que está em óleo. Lembra de observar qual é o tipo de óleo no qual o peixe está conservado, porque existem conservas com azeite, por exemplo, que podem ser uma opção legal. O azeite de boa qualidade, o azeite extra virgem também é anti-inflamatório, também antioxidante, mas existem conservas de pior qualidade, com óleos inferiores, como óleo de canola, óleo de soja, óleos muito refinados, pró-inflamatórios. E aí, nesse caso, não é tão interessante porque você muda a proporção de ômega 3 para outros óleos não tão interessantes assim. Então, esse é já o primeiro ponto bem importante. Outra coisa importante é a gente se atentar para essa questão do mercúrio, dos metais pesados, né? A gente sabe que existe aí uma questão na natureza de contaminação dos mares, infelizmente, com muitos metais pesados, com mercúrio. Então, muitas vezes os peixes que são criados soltos podem estar contaminados. E o peixe que está criado em cativeiro, muitas vezes recebe uma ração em que a proporção de ômega 3 na ração é menor do que se ele estivesse comendo outros peixes, algas, krill, que normalmente ele encontra na natureza e que já são fontes de ômega 3 para eles, né? Então, acaba que você fica muito nesse dilema. O mais importante é você observar se no produto que você compra tem um rótulo de boa procedência. Se for um peixe criado em cativeiro, fazendas de peixe, tem que ser um peixe que tenha uma ração enriquecida com ômega 3 ou que provenha, né, os vegetais, as algas, o krill que ele já consome, que são ricos naturalmente em ômega 3. Preferencialmente consumir os peixes que são pescados, soltos, é mais interessante do ponto de vista ético mesmo e do ponto de vista natural, né, do peixe, da própria alimentação dele ser mais equilibrada. Só que aí tem que ver onde ele foi pescado. E normalmente tem um selo dizendo que é um peixe de boa procedência. Você pode buscar esses selos nas embalagens, tanto do peixe em conserva quanto do peixe congelado. Se tiver na peixaria, pode perguntar qual é a procedência do peixe para você garantir que é uma de boa qualidade. Lembrando que, como eu te falei, né, a quantidade semanal são 2 porções de peixe, então também não é nada muito exagerado. O grande problema também são das pessoas que consomem muitas porções, muitas vezes por semana. A gente come peixe no almoço e na janta todos os dias. Que sorte, né, para essas pessoas. Mas tem esse outro lado também dos metais pesados. E essas pessoas que só vivem à base de peixe tem que ter um cuidado redobrado com relação a esses selos de procedência. Se você já tem alguma condição de saúde, se você já tomou de algum remédio, se você está grávida ou amamentando e está pensando em consumir suplementos à base de óleo de peixe, lembra sempre de conversar com o seu médico ou seu nutricionista antes de fazer isso, porque eles podem interagir, por exemplo, com alguns anticoagulantes, com a coagulação sanguínea. Então lembra que eu tô falando do peixe mesmo. Eu tenho um outro vídeo falando mais sobre ômega 3 aqui, doses de ômega 3, erros na hora de consumir, quanto tomar, e aí eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição pra você também. Um outro ponto bem importante é você pensar em como consumir esse peixe, que eu já te falei que a gordura dele é o ouro dele, né, é o mais benéfico. Então também pensa comigo, não adianta você comprar um filé maravilhoso de sardinha, de salmão, de atum, e fritar ele lá no óleo de canola, no óleo de soja, porque você vai estar agregando gordura ruim. O ideal mesmo é que você faça ele ou com azeite, né, no forno, ou que você faça ele grelhado com pouca quantidade de gordura, um azeite preferencialmente, ou ele ensopadinho, tipo uma moquequinha, né, sem óleo de dendê, para não ter essa questão também do outro tipo de gordura, mas sempre pensando em não modificar muito o perfil lipídico do peixe, perfil de gordura,
para você conseguir extrair mais desse ômega 3 tão benéfico. Muitas pessoas querem saber também se o peixe é reimoso, muda muito o nome de acordo com a região do Brasil, que normalmente é aquele peixe que pode causar mais alergia, pode aumentar a sua produção de histamina. Existem alguns peixes que naturalmente já são assim, como é o caso da cavala, por exemplo, mas normalmente não causa nenhum tipo de repercussão para as pessoas, a não ser que você tenha algum tipo de alergia a peixe, esteja em um processo de cicatrização, pessoa que fez cirurgia, tatuagem, normalmente evita comer cavala, esses peixes mais remosos, para evitar esse aumento na produção de histamina. Lembra, por outro lado, que esses peixes gordos de águas profundas que eu falei para você, ou a sardinha, o atum, o salmão mesmo, eles são anti-inflamatórios, então eles até ajudam mesmo no processo de cicatrização. Conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir peixe no dia a dia, qual é o peixe que você mais consome, você é do tipo de pessoa que consome peixe mais, assim, fim de semana, consome mesmo na rotina do dia a dia, mais enlatado, mais fresco, congelado, me conta aí que eu vou adorar saber. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!